tá? Então, aí, por exemplo, aqui a gente entra nessa parte da musculatura cardíaca, também função da musculatura estriada, controla o movimento. Então, é questão de não ser capaz de fugir, de escapar, né? Retirar, se liberar. Então, é uma sensação de você se sentir aprisionado e sem saída. Gente, isso aqui é muito interessante, porque às vezes você se sente aprisionado e você não está aprisionado. Às vezes você tem uma memória de contenção quando pequena. Às vezes você teve muita obrigação quando pequena. Não pode isso, não pode aquilo. Tem que, tem que. Então você tem uma sensação de estar aprisionada. Entende? É uma sensação que você já tem. Aí você, de repente, vive um relacionamento que tem uma pessoa que tem uma voz mais ativa. Você pode se sentir aprisionada nesse relacionamento e ativar um programa. Não quer dizer que você está vivendo uma situação de você perigo, que eu tenho que sair, que eu tenho que fugir. Não, é a sensação que eu me sinto. Então, assim, eu me sinto aprisionada em relação a essa situação, por quê? Existe um perigo real? É real? Então, lembra que eu falei que o corpo humano ele adoece pelo que o que é concreto e pelo que é simbólico. Então, você tem que se perguntar, é real isso? Não é real? Será que a pessoa gritou comigo ou eu tenho uma percepção de grito, sabe? Como que é isso? Então, você poder olhar o seu sistema familiar. Talvez tenha muitas coráceas de uma criança, de um adolescente que foi moldando a forma de perceber o mundo. Lembra, como a gente falou no início, tudo que eu percebo o mundo vai para os órgãos dos sentidos e forma o meu pensar. Né? Vai formando toda a minha forma de conclusão do mundo. Então, a gente tem sempre que olhar que, às vezes, uma pessoa desenvolve essas coisas, mas não quer dizer uma coisa de gravidade que ela está vivendo, é a percepção dela. As pernas, por exemplo, aqui, eu não poder fugir, não seguir, acompanhar, avançar, mover, não seguir o grupo, para não. Uma sensação de não conseguir seguir o grupo, para não correr risco de me separar. Então, você de repente você tem pessoas, o marido morre, sei lá, se separa, você está acostumado com aquele teu parceiro a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, e você não sabe ser sem seu parceiro. De repente aquele parceiro se separa ou morre, sei lá o que, né, não tem mais ele. Você pode ter uma sensação de que não consegue mais caminhar. Separou dele, pode ter um conflito de função motora de córtex. Então, você tem uma questão de separação. Agora, você também pode se sentir não só separado, mas incapaz de me mover. Eu sinto que eu não consigo me mexer. Aí você vai fazer mesoderma novo. Que lembra, mesoderma novo são de capacidade. Eu me sinto incapaz de me mover. Aí é mesoderma novo. Aqui vai ter também o mesmo contexto, mas é uma questão de separação. Eu me separei dessa pessoa importante, então sem ela eu não consigo caminhar. Mas não tem uma sensação de impotência de caminhar, sabe? Eu tô sentindo mal porque me separei. Então aqui é um outro contexto. Então, braços e pernas, não poder segurar, sustentar, conter, paralisar ou repelir algo. Então, vocês estão vendo que cada área vai depender, o DHS tem a ver, o tema, de acordo com a função daquela. O braço ele tem a capacidade de segurar, de sustentar, né? De repelir. Então, ele vai ter esses temas. A musculatura do dorso e o ombro, não posso me esquivar, reter, afastar. Musculatura facial, né? Ser ridicularizado, ser objeto de burla, deboche, paralisar-se para não ser visto. Então, estou passando uma situação difícil, que eu tenho medo como as pessoas vão me olhar, e se de repente, como as pessoas vão me olhar, eu posso me sentir que eu não vou pertencer mais ao grupo. Né? Então, com isso, eu paraliso. Mas, às vezes, você pode paralisar a face sem você realmente não estar fazendo algo ruim. Às vezes, pode ser uma pessoa que tem um sistema interno de muita cobrança, de autossuficiência. Eu tenho que fazer o máximo, tenho que fazer o máximo, tenho que fazer o máximo. Então, para ela, se eu faço o mínimo, se eu faço o máximo, mas o mínimo do máximo, eu já estou fazendo pouco. Então, ela já fica mesmo com uma questão assim,
Eu posso ser julgada, eu posso ser, alguém posso sofrer um bullying, alguém pode me ver que eu não estou fazendo bem, e aí ela pode com isso sentir separada do grupo, entendeu? Então, é como você se sente, mas o que faz uma pessoa se sentir dessa forma? É isso que tem que saber. O que faz uma pessoa ter esse tipo de percepção? Tem a ver com a sua história de vida. Então, por isso que nas leis biológicas a gente não tem como rotular. Vocês entendem? Cada conflito é uma questão. Quando você vai ver numa doença neurológica, ela vai ter um quadro geral. Nas leis biológicas, vai ter perna, ela passou por isso, braço, ela passou por isso, o ombro passou por isso, face passou por isso. Então, ela é uma conjunção de coisas. Aí a gente vai para a epiderme. A epiderme é também a questão do contato físico, né? Que aí é a pele, todo o nosso tato do corpo, né? Então, são temas de... Geralmente tem temas de separação injusta. Então, alguém foi tirado de mim. Então, perda de contato físico, querer separar-se, livrar-se de alguém. Não me sentir reconhecida dentro do grupo, né? Aqui, por exemplo, às vezes a pessoa sofre uma sensação de abandono muito grande, ela sente que ela tem um abandono, ela vai fazer aquele conflito de endoderma, que foi a terceira aula nossa, do Vital. Né? Eu estou abandonado, estou sozinho no mundo. Né? Aqui já é uma questão de eu não me sentir reconhecida no grupo. Eu vejo que tem um grupo, mas eu não sinto que eu sou reconhecida, eu sinto que eu não pertenço. Também vai ter a sensação de solidão, entende? As coisas vão se somando, mas é um outro conflito, né? Então, você vai ter mais um plus lá quando for ver na questão da tomografia. Então, pode ter, na maioria das vezes quer ter o contato, mas tem medo de perder o contato. Por exemplo, pessoas que às vezes têm uma questão de amor relacionado à violência, que sofreram muita agressão quando pequena, ou nem agressão, ou a família era muito deprimida quando pequena, a mãe era muito deprimida, então ela não teve o contato, ela tem aquele amor relacionado a sofrimento, sabe? Então, a pessoa pode crescer e ela ter uma vontade de se conectar com uma pessoa, mas ela tem muito medo de ser machucada. Então, ao mesmo tempo que ela quer ter contato, ao mesmo tempo ela tem medo de fazer contato, sabe? Vocês já viram isso? Alguém tem isso aqui? É muito comum isso, né? Assim, é super comum, assim, a gente querer ter contato e ter medo de fazer contato, né? É muito comum. Então, isso em questões de pele pode dar rosácea, pode dar psoríase, né? Pode dar o herpes. E alguns vão, se tiver o conteúdo de ataque à integridade, ainda vai ter um plus um pouco mais, porque vai afetar a derme, e aí vai pegar aquela questão do mesoderma antigo, que foi a nossa quarta aula. Tá? Oi, Ana. Pode falar. Uma criança que é separada, por exemplo, a criança que precisa ficar numa incubadora, né? Nasceu e não pode ir com a mãe para casa, tem que ficar ainda no hospital. Seria mais uma questão lá do mesoderma ou também teria né, resquícios e traria algumas complicações nesse nível? Ana, eu acho que é um pouco de tudo, assim, porque é uma criança que nasce em incubadora, ela tá sozinha, né? Então, ela vai pegar um endoderma. Então, ela tá separada da mãe, vai pegar a ectoderma. E ela sofre muita agressão ali, vai pegar mesoderma antigo. Entendi. Ela Então, vai vai pegar ter um pouco de tudo, contribuição de né? tudo, E né? aí, a pessoa vai ter uma raiva substancial. Eu tive, assim, tem um colega que ele tem muita, mas muita, muita raiva, que é essa questão que era muito pequenininho e ficou muito tempo em incubadora. Então, assim, é uma raiva que você não consegue nominar. Então, assim, não tem o que falar. A pessoa tem que aprender a processar essa raiva da forma que for, né? Com técnica terapêutica tem várias técnicas que podem ajudar isso, mas ajudar a pessoa a processar essa raiva, porque a forma, por exemplo, dele se relacionar, ele melhorou muito, mas era tudo com agressividade. Tudo ele já agredia para não ser agredido, porque ele já se sentia agredido. E aí ele tinha questões de pele, sabe? Porque toda essa questão de separação muito grande. Entendi.
Então, a gente, na verdade, vai meio que somando, porque todos eles estão interrelacionando, né? Então, aqui, na questão dos condutos, né, galactóforos, né, que vai dar a questão de câncer de mama, né? Porque tem vários tipos de câncer de mama, né? A gente já falou dos outros, né, nos outros tecidos. Aqui vai ser uma ruptura de contato com o membro do ninho, como se tivesse arrancado do peito, alguém que de repente some de repente do meu ninho, né? Então, aí dependendo da lateralidade, né? Se for, seja, aqui a lateralidade é muito importante, né? Se eu sou destro, se eu sou canhoto. Então, você vai ter um carcinoma que normalmente vai aparecer na fase de cura. E aqui é interessante porque na fase ativa, o ectoderma, assim como o mesoderma novo, vocês lembram que no mesoderma, nos tecidos mais antigos, na fase ativa ele cresce, na fase de cura, né, eles ulceram. Aqui é diferente, na fase ativa ulcera e na fase de cura cresce. Então, esses tumores eles vão ser diagnosticados na fase de cura. E geralmente são considerados super malignos, mas dentro da lei biológica ele já está na fase de cura. Então ele vai crescer e vai ter um tempo até ele poder regenerar. Só que como a pessoa ela fica com medo daquele câncer de mama, né? Porque todo mundo hoje em dia, né? Tem gente que tira até a mama para poder prevenir um câncer de mama, né? O que é uma loucura. Porque você não tem que prevenir. Dentro dessa visão, você não tem que tirar a mama para prevenir, porque vai depender do conflito. Cada pessoa vai fazer um conflito diferente. Então, não quer dizer que você vai... Você não tem como prevenir, é a sua história de vida. Você pode fazer um conflito de outra coisa, dependendo da sua história de vida. Então, não tem por que tirar a mama, né? Então, aqui é uma outra forma de ver. Né? A conjuntiva e a córnea também tem a ver com as questões de contato. Então, por exemplo, aqui, deixar de ver ou não querer ver algo, né? Não querer presenciar algo, geralmente a família ou parceiro. Cristalino, ruptura de contato visual, não voltar a ver quem você ama, faz a catarata na fase PCL. Todas as questões de córtex, elas vão dar sintoma na fase de cura. Periósteo, questão de separação brutal. Então, uma pessoa que separa abruptamente pode ser uma questão de morte, né? Geralmente, uma pessoa que some de repente, né? É uma coisa de muita tristeza. Córtex visual, retina, medo ou perigo por trás. Então, assim, é relação ao concreto. Então, por exemplo, aqui pode ser uma coisa bem boba, assim, aconteceu muito isso comigo quando eu era pequena. Eu às vezes, pegava doce escondido da minha mãe, sabe? Ela tinha uma barra de doce. E aí, eu, no grau da ansiedade, eu ia lá e pegava um doce escondido, mas eu ficava com medo dela aparecer e ver que eu estava pegando doce. Então, é aquela coisa do medo, sabe? Medo que alguém pode aparecer de repente e ver que você está fazendo alguma coisa, sabe? Ou você tem medo que por alguém que está em perigo, você fica de olho em alguém que você está vendo que pode estar em perigo, pode ser uma doença, você está cuidando de alguém, essa pessoa pode estar doente, está com medo dela, você fica de olho nela, até coisa de você ficar de olho, né? Ficar de butuca, né? Essa coisa assim. O corpo vítreo, que tem relação com glaucoma. Então, é mais um medo mais primitivo, né? Medo de um animal imaginário, de coisas que vão assustar. Medos assim que a gente não sabe nem definir, né? Um medo de algo que pode acontecer e pegar você de repente, né? Córtex auditivo também, que dá questões de zumbido, não quer escutar isso, não querer escutar algo, ou pois você não pode acreditar no que está escutando. Então, assim, algo que você não quer acreditar que pode estar escutando aquilo. Aí vai depender se é ouvido direito ou ouvido esquerdo. Aqui é uma questão do escutar que vai pegar a parte neurosensorial da audição. Quando a gente estudou a parte do endoderma, que também a gente falou do ouvido, a gente falou daquilo que eu quero escutar, daquilo que eu quero eliminar. Aí pegava a parte do ouvido médio, a estrutura é mais de ouvido externo, né? E aqui é mais a parte de ouvido, a parte mais neural. Então, isso tudo é como eu percebo o meio, né? Tá claro que é aqui? Vocês estão apaixonados? Posso fazer uma pergunta? Pode. Furúnculo.
É ectoderma? Pode ser também, mas ele geralmente tem um ataque à integridade. Ele entra naquela questão da acne, lembra? Do Tá. mesoderma antigo. Geralmente é ataque à integridade, porque já pega derme. Uhum. Aí você vai ter que ver qual é o local Entendi. para poder relacionar. Entendi. E outra coisa, a cavidade oral que você falou no início, né? Tá até aqui. Pode ter a ver também com roer unha, fumar e ter compulsão alimentar? Sim. Sempre aquilo que você bota na boca, né? Para você se acalmar. Uhum. Tá falando Entendi. de uma separação de contato, uma coisa que a pessoa sente angústia e ela tá ali. E é engraçado, né? Quem fuma, normalmente ela fuma para pertencer, né? Muitas vezes a pessoa começa a fumar para pertencer a um grupo, A né? mão e a boca, sei lá. Entendi. Quando a gente olha as leis biológicas, a gente vê que muito dos nossos comportamentos é muito longe do pensar. Por isso que ela convida você a fazer as pazes com o seu animal interior, com a nossa parte mais instintiva, que são as partes que a gente recebeu quando pequeno, né? Quando está em formação, é como a gente recebeu o mundo. Então, às vezes, você tem vontade de sentir um cheiro ruim, você quer vomitar naquele cheiro, mas você não pode, né? Você não pode fazer aquilo, né? Você não pode falar que você não quer, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas sente que não pode falar. Então, ele vai mostrando as coisas mais instintivas, mais profundas. Então, ela convida você a sair um pouco da análise, sabe? Só racional, intelectual, entender que o corpo, ele reage, né? E aí você, claro, você tem que trabalhar também o seu pensamento para olhar por que você, por exemplo, está vivendo uma situação de diabetes. Qual é a situação que você sente que você precisa viver e não pode sair disso? Eu atendi uma mulher que era assim, depois ela foi melhorando o diabetes, mas ela vivia uma situação com o marido que ela não queria estar casada, mas ela achava que ela tinha que estar casada. E vivia com raiva. E ela brigava, ela aceitava, então por que ela precisa viver aquilo? Então aí não é simplesmente falar sai disso, não é isso, tem que olhar o porquê disso, ajudar ela a olhar as relações dentro do sistema dela. Então, por isso que, quando se trata de leis biológicas, você tem que trabalhar a liberação do corpo físico, que é tipo, o meu corpo está em atividade, ok, eu tenho que dar vazão para essa energia. Eu preciso soltar isso do meu corpo, né? Então, eu posso soltar, como a gente falou, de várias formas. Aqui hoje a gente fez a respiração. Pode dançar, pode fazer, mas você dá espaço para você liberar essa energia do seu corpo. A outra parte é você entender o porquê que você se desperta com aquilo, se não for algo concreto. Se não for realmente, por exemplo, um cheiro muito desagradável, né? Uma coisa, vamos dizer, você teve uma notícia muito ruim, está com medo de uma notícia muito ruim, e é uma notícia ruim, de uma perda, de alguma coisa muito desagradável, ou se é uma coisa simbólica. Então, a gente tem que abrir esse leque para isso. E aí, por isso que várias terapêuticas cabem dentro das leis biológicas. A gente não fecha. É essa terapêutica, é essa. Não. Depende, você vai liberando as camadas, entendeu? Você tem que liberar o corpo. Então, eu adoro terapêuticas corporais, como a respiração, que eu pratico muito a respiração, né? A Bioflow, pratico. Esses dias eu respirei muito sozinha. Já fiz muitas sessões de Somatic Experience, fiz sessões de MDR, tudo isso trabalha trauma e corpo. Essas três trabalham trauma. Então, pegou uma coisa, tem que trabalhar o corpo para liberar trauma. Tem que ser terapia de trauma. Precisa desconstruir. Porque o corpo, ele só faz um mecanismo de adaptação porque ele não encontra outro meio. Se ele encontrasse outro meio, ele não faria. Então, ele faz esse mecanismo de adaptação. Então, para desconstruir, você precisa trabalhar com terapia que vai te ajudar a balancear o sistema nervoso. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ressignificar isso. Dependendo se é uma coisa muito simbólica, tem que olhar os seus sistemas familiares. Aí a constelação familiar é muito legal.
para ir trabalhando esse panorama. E assim a gente vai fazendo o contorno, não tem uma terapêutica única. Tá? Então, aqui, uma coisa interessante, né, desse córtex não territorial é essa questão da sensibilidade, né? Então, aqui é uma sensibilidade interna, né? Estes daqui de cima faz parte do córtex sensorial e pré-motor, e esses daqui de baixo vão fazer parte da sensibilidade da pele externa, tá? E aí, por que disso? A gente falou na aula passada, né? Porque essa questão da sensibilidade, ela vai te direcionar. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Porque, assim, numa coisa que eu falo, uma coisa mais avançada, vocês conseguem ter uma noção melhor, mas porque às vezes os sintomas, eles se confundem. Então, quando você vê que tem uma dor, né, uma dor maior na fase ativa, você já sabe que é sensibilidade interna. Uma dor menor na fase de cura é sensibilidade interna. Agora, na sensibilidade externa, ela é diferente. Ela é menor na fase ativa e maior na fase de cura. Então, eu falei para vocês esse exemplo da questão de uma pele bronzeada. Você pegou um bronzeado, a pele parece que fica menos sensível. Depois que você descansa um pouco do sol, você fica com uma sensibilidade maior na sua pele. E depois isso vai tender a melhorar. Então, existem essas mudanças. A interna, por exemplo, é uma dor tipo neuropatia, que vai dar aquela dor que se localiza muito, né? Agora, por que eu trouxe isso? Porque quando você se trata de sensibilidade que pega córtex pós-sensorial, né? E córtex sensorial pré-motor, que tem essas questões de sensibilidade, essas regiões têm ligação com a parte do sistema límbico e memória, e hipocampo. Ou seja, pessoas que têm muitos traumas, muitos DHS, nas regiões que envolvem sensibilidade interna e sensibilidade externa, na fase de cura, na fase de crise, da prova dos 9, elas podem ter crise de ausência, que é simplesmente a pessoa está conversando, daqui a pouco ela desliga. Ela desligou e você fala, você está aí? Aí você, nem percebi. Aí você, o que você está falando mesmo? Então, às vezes você da outra pessoa fala assim, nossa, essa pessoa não presta atenção em mim, essa pessoa é distraída, né? E você começa a fazer julgamento. Não, gente, às vezes ela só tem crise de ausência. É só isso, às vezes ela não tá, ela simplesmente sai. Você falou alguma coisa para ela que despertou um desses gatilhos e ela, de repente, está conversando com você, aí você falou alguma coisa de um perigo lá e ela falou assim, pode ser isso. Ela só conectou, tipo, rápido, assim, ela deu E aí ela fez uma crise de ausência, ela espirrou e ficou meio assim. Ela meio que, sem perceber, o sistema dela compreendeu e relaxou. Aí ela saiu do ar. Com quem já aconteceu isso aqui? Para eu ver. Quem já aconteceu? Faz assim ou assim? Vocês não? Vocês são pessoas normais, hein? Eu acho que eu não tenho consciência desse processo. Eu vou começar a prestar atenção. Ah, é? Entendeu? Porque são coisas que, né, acontece muito rápido, não, Elaine? Mas geralmente as pessoas falam para você que você sai meio do ar, né? Eu, pelo menos, assim, cada vez eu saio menos. Mas eu falei na aula passada, eu vivia saindo. Saía direto, eu estava conversando, daqui a pouco eu estava em outro lugar. As pessoas me chamavam de balão. Não, isso sim, isso eu percebo. Isso eu tenho demais. Ah, então tem. Entendeu? Então tem. Porque às vezes você sai sem perceber mesmo, né? E às vezes é uma coisa que alguém falou, te levou para um outro lugar e você já entrou num outro processo. Então, cada vez que você vai se tornando mais consciente, isso vai diminuindo. Então, aqui é só relembrando, né, que eu já falei na aula passada, que é essa questão de sensibilidade interna e externa, né? Então, é só um exemplo aqui desses programas. Os programas de doenças neurológicas geralmente são programas combinados que vão pegar vários tecidos e aí vão
vão dar um processo juntos que vai dar um rótulo de um problema, tá? Então, isso aqui é para vocês terem. E aí a gente volta no tema da aula passada, que é sobre a questão do córtex territorial. Então, o córtex territorial, como a gente já falou, é aquela questão mais intimista, é como eu olho para o meu grupo, né? E a diferença do não territorial, porque uma das coisas é que altera a parte hormonal. Então, quando afeta o córtex territorial, você vai ter uma alteração hormonal dependendo do lado do hemisfério cerebral. Aqui a lateralidade ela é super importante, mas além da lateralidade, é importante saber se é homem ou se é mulher. Então, aí, você está vendo que já tem um outro plus, assim, sabe? Não basta ser só lateralidade. É tipo homem e mulher, né? Então já muda. Se eu sou destro, sou canhoto, e sou homem e mulher. Então aqui ele mostra que a gente tem um hemisfério esquerdo, ele tem um modo feminino de sentir, que é uma questão assim de ser acolhido. Então, esse modo feminino é como uma necessidade de ser acolhido, e quando ele é atingido, ele tem a tendência da pessoa ficar mais agitada, né? Ser mais alegre, mais expansiva. O lado direito, o hemisfério direito, ele é considerado masculino, e ele tem a sensação ele tem um modo de sentir do acolhedor. Né? Então, o feminino é o receptivo, é só a gente olhar a nossa anatomia, né? O feminino recebe, né? E o masculino que dá, né? O espermatozoide. O óvulo ele é redondinho, ele é receptivo, e o espermatozoide que vem para o óvulo, né? Então, o masculino é aquele que acolhe, e o feminino é o acolhido. Então, quando o masculino está ativado, ele tem uma questão de intuição. Só que isso, gente, não quer dizer que eu sou mulher e eu vou ser com a sensação de querer ser acolhida, e eu sou homem, eu vou ser acolhedor. Porque vai depender, isso é só uma questão do hemisfério cerebral. Uma mulher pode ter conflito numa área cerebral, e ela pode ser aquela mulher que é ela que faz tudo. É ela que acolhe, ela tem um modo mais masculino de ser. E uma mulher pode ter, e um homem pode ser mais passivo, ser um homem que tem um lado mais feminino de ser. Isso tudo vai depender do tipo de conflito em que área que pega. Então, aí o Dr. Hammer já mudou, já começa a olhar e fala assim, peraí, mulher e homem não tem um jeito único. Depende da área do conflito, mas tem um lado mais feminino ou um lado mais masculino. E isso pode modificar de um momento para outro, dependendo dos DHS que acontecem. Então, o impacto na área territorial, ela afeta a parte hormonal. Se é no lado direito, que é o homem tem a relação com a testosterona, vai ter uma redução da testosterona. Então, ele vai ficar mais passivo, né? Se é do lado esquerdo, que é o hemisfério feminino, ele vai ter uma questão de diminuir os hormônios femininos, pode dar alteração do ciclo menstrual. Então, além de ser homem e mulher, ainda afeta a parte hormonal. Não está vendo como é que a dinâmica complica, né? Nessa questão. E aí, tem ainda a diferença se a pessoa é destra, se a pessoa é canhota. Porque uma mulher destra e um homem canhoto, ela vai receber o primeiro impacto no hemisfério feminino. E um homem destro e uma mulher canhota, ela recebe o primeiro impacto no hemisfério masculino. Então, você está vendo que já que faz uma zona danada, né? O negócio fica muito complicado. Então, aqui é só por exemplo, o lado direito aqui, lado masculino, né? E o lado esquerdo, o lado feminino. Uma coisa interessante é que quando um conflito surge num lado, então, por exemplo, uma mulher destra, ela vai tender a fazer no hemisfério feminino. Mas quando acontece um outro conflito, ela vai fazer numa área que tem uma semelhança, né, de tema no outro lado. Então, o corpo, ele sempre tende a procurar o equilíbrio. Então, vamos dizer, se eu tenho uma área que está muito ativa, o corpo fala assim, pelo amor de Deus, não vamos impactar muito desse lado não, senão ela pode dar um apanho no sistema. Vamos impactar outro hemisfério.
Aí o corpo ele faz o impacto, se ele fez o impacto aqui, o próximo ele vai fazer aqui. Ele vai fazer nesse lado. Aí a pessoa vive um outro drama e aí ela sofre um outro HS. Ah, não vamos fazer aqui não, vamos fazer aqui no outro lado. Então o corpo, ele vai sempre tendendo a regular, né? Então isso é uma coisa interessante. E aí, como isso afeta a questão hormonal, você também muda esse ritmo natural do cérebro. Então, a pessoa, ela muda o ritmo dela, não só no sistema nervoso, mas ela muda também a sua forma de psíquica, né? Mais agitação, mais calma, né? Quando você tem... Vocês lembram da constelação cerebral? Quando eu falei, quando tem dois conflitos, então imagina, se eu faço um conflito desse lado e, de repente, eu sofro um ODHS e faço um conflito desse lado, eu vou ter uma constelação cerebral, que são dois conflitos, né, um em cada lado do cérebro. E quando acontece isso, o cérebro é como se o corpo ele realmente quer dar uma proteção. Então, é como se, vamos diminuir, ao fazer no outro lado, a gente diminui a gravidade, diminui o impacto, diminui a proliferação dos tecidos, para o sistema ficar mais ou menos regulado, né? Como essas áreas territoriais afetam os hormônios, então qualquer substância hormonal vai afetar a atividade cerebral. Então você fala assim, eu sou uma mulher destra e sofri um conflito que pega esse lado, né? Mas se eu estiver usando o hormônio, eu não vou estar com esse lado aqui esquerdo com preferência. Eu vou estar com o meu lado direito, porque o hormônio ele vai mudar. Ele vai alterar a sua forma de agir. Então, tem várias coisas que podem mudar. E outro aspecto que eu quero falar para vocês é que quando você estuda, a gente não vai fazer isso aqui nesse curso, porque é algo assim, que é uma coisa que é mais complicada, né? Exige a gente fazer só um curso separado só disso. São os casos das constelações territoriais e não territoriais. As constelações, gente, territoriais, elas alteram totalmente a psique humana. Então, quando você vai ver uma pessoa, ela não fica irritada à toa. Ela não fica depressiva à toa. Ela não fica compulsiva à toa. Ela não mente à toa. Ela não fica autista à toa. Quando você olha essas pessoas, você vê direitinho que áreas que estão envolvidas de um lado e que áreas que estão envolvidas no outro, por que ela está tendo aquele comportamento. Então, com isso, o Thorhammer trouxe assim, se você entende as leis biológicas, você pode, aprender, né, uma forma de lidar com esse paciente, né, para você ir desensibilizando as áreas que estão ativadas, porque só isso pode fazer com que uma pessoa saia da depressão, que ela saia do estado de euforia, que ela saia ela pode diminuir um estado autista, ela pode sair de um estado suicida, se você trabalhar as áreas que estão em atividade. Ficou claro? Deu para entender assim, Jonathan? Assim? Porque isso muda completamente a nossa forma de ver o paciente. Porque quando você recebe um diagnóstico na medicina convencional, você fala assim, essa pessoa é esquizofrênica, essa pessoa ela é compulsiva sexual, essa pessoa é suicida, essa pessoa... Você dá as etiquetas, entende? Para aquela pessoa. Você tem um monte de etiqueta. Só que aí você não está olhando por que essa pessoa tem essa etiqueta, gente. Porque ela tem uma série de conflitos e que, no caso, ela vai ter uma série de constelações que vai dar para ela isso. Então, se você conseguir apoiar essa pessoa para ela desensibilizar determinados... Só dela tirar a ativação de uma parte, ela já desconstrói, porque a constelação se caracteriza por pelo menos 2 conflitos ativos. Então, você desconstrói aquilo ali e a pessoa pode sair do quadro depressivo, de mania, do que for, se você entende bem como isso funciona cerebralmente. Então, aí, um psiquiatra que tem um conhecimento das leis biológicas ou um psicólogo, né, quem trabalha com isso, faz uma diferença absurda.
na vida da pessoa, porque até, por exemplo, questões de Alzheimer, que a pessoa, Alzheimer tem muito conflito de abandono, tem conflito de abandono muito grande, de ameaça também, que às vezes pega também mesoderma antigo, não sempre, e muito conflito de separação. Mas se você pega no início e começa a desconstruir, a pessoa ela pode sair disso e não evoluir. Então, você tem como ir trabalhando a pessoa para ela não aprofundar, né? Então, isso... E aí, a questão do Parkinson também são vários conflitos de separação, né? Então, ele foi vendo formas que você vai desconstruindo para poder ajudar a pessoa a se recuperar. Então, aqui no resumo que a gente... né, passou na aula passada, mas só essa revisão, né? A área territorial, que é a área onde eu vivo com a minha família ali, né, bem intrincado, eu vou pegar essas questões muito relacionadas ao meu pai e minha mãe, a questões da minha família, do meu sistema de origem. Então, a musculatura e mucosa laríngea são uma forma da mulher, muito uma fórmula feminina de agir, né, como um susto imprevisto. Então, tipo assim, o medo do que pode acontecer. De repente, minha mãe fala alto, eu fico com medo. Eu tenho um susto no meu território, né? Uma pessoa ou então, que vive com uma ameaça. Então, é uma forma mais feminina de agir. Já, por exemplo... Ai, droga, passei aqui. Aqui, as veias... Aqui no hemisfério direito masculino, a musculatura brônquica, né? Vai pegar a questão mais também de ameaça no território, assim como a mucosa laríngea. Só que é uma resposta mais de briga, uma resposta mais masculina. Então, até eles falam como se fosse os animais que um tenta invadir o território e o animal chega lá, já começa a fazer aqueles sons para poder botar o perigo para fora, né? Aqui, que eu falei para vocês, é muito comum questões de asma, muita briga, e a criança acaba tendo ameaça no território por causa de brigas ali. Aí, do lado esquerdo, porque são áreas correspondentes, no lado esquerdo, as veias coronárias e colo uterino. Não se sentir acolhida afetivamente pelo parceiro, uma relação sexual não satisfatória, ou o parceiro está longe, você fica insegura desse parceiro não voltar, né, perder esse parceiro. Então, toda a situação de você não se sentir acolhida pelo parceiro, pega veias coronárias. Artérias coronárias, quando você perde um território ou perde membros do território, tipo, eu perco um trabalho, perco um posto de trabalho, né? Perde algo que você sente que perde um carro que para você é o seu território. Mucosa retal, que vai dar hemorroida, são questões de identidade. Eu não sei qual é o meu lugar no grupo, eu não sei qual é o meu papel dentro do grupo, eu não sei como me posicionar. Então, pessoas que ficam cheias de dúvida, eu não sei. Aí, no lado correspondente, mucosa estomacal, duodeno, ou seja, todo o abdômen, toda a parte abdominal, digestiva, vamos dizer assim, digestiva em geral, né? Parte da curvatura menor do estômago, duodeno, pâncreas, condutos biliares, são questões de contrariedade territorial. Então, são sempre questões de submissão injusta. Eu aceito isso, mas eu não queria aceitar. E eu fico com muita raiva de ter que aceitar, sabe? Então, são situações assim. Então, outro dia até atendi um rapaz, né? Que foi uma questão disso. A namorada é muito insegura, extremamente insegura, fica com medo de perder ele, porque tem toda uma história familiar de mulheres com relacionamento com o masculino muito difíceis. E aí ele não consegue, está aprendendo que pode se colocar. Então, ele acaba, de vez em quando, se submetendo a ela, aceitando o que a namorada quer, aceitando o que ela fala. Então, para não brigar, ele acaba aceitando. Mas, no fundo, está cheio de raiva. Está cheio de raiva, mas não consegue expressar. E aí, isso pode acabar dando, né, no processo de dar uma dor de estômago. Ou dar outras situações. Então, essas questões, você tem sempre que olhar briga no território, raiva no território, são questões familiares bem complicadas. Aí, na outra parte territorial, são as vias urinárias, não poder delimitar o território.
há uma intrusão no meu território, tem um tema de proximidade. Então, assim, você não consegue, você tem a sua casa, mas você não consegue se apoderar da sua casa. A minha casa é minha, eu deixo entrar quem eu quero, sabe? Mas tem gente que fica entrando, ou sogra que fica direto, né, entrando em casa e você não consegue colocar um limite. E o limite pode ser o limite do meu trabalho. Meu trabalho, eu não sinto que meu trabalho é respeitado. É sempre alguém criticando o meu trabalho, vem alguém criticar o meu trabalho, que eu sinto que é o meu território. E no lado oposto também as vias urinárias. Então, esses aqui são essas dinâmicas que vão acontecer mais próximo de você, no seu dia a dia. Então, você tem que se perguntar, por que e para que eu vivo? Né? Então, a partir dessa pergunta, você vai ver por que para que eu vivo? Como eu me relaciono? Eu relaciono relaxado ou parece que eu estou sempre de sobressalto e susto? Eu me sinto acolhida pelo meu parceiro? Eu sinto segurança no meu parceiro? Eu sinto que eu tenho meu lugar no mundo? Eu sinto que eu ali tenho meu lugar, né, minha identidade? Eu sinto que eu tenho um papel dentro do meu grupo? Eu consigo delimitar o meu território? Eu sinto que eu consigo proteger, colocar limites? Né? Eu perdi alguém do meu território, eu aceito muitas coisas que eu não queria, eu fico com raiva, existem muitas questões não ditas nessa fala, dentro desse território que eu vivo. Aí você vai descobrir se você tem muitas questões digestivas, se você tem problemas de artéria coronária, veia coronária, vias urinárias. Só se pergunta por que e para que eu vivo e como eu me relaciono. Aí vocês vão ter sua resposta. Ficou claro? E isso aqui, depois vocês podem ler com calma, que é a questão do coração, né? O coração, a questão da motricidade, a parada cardíaca, para um coração parar, ele pode envolver 3 coisas diferentes. Ele pode envolver áreas do ectoderma, o córtex motor, eles podem envolver a parte do endotélio das veias coronárias, ele pode envolver a parte da musculatura lisa. Então, quando existem as questões de artéria e veias coronárias, você tem a questão do colesterol aumentado, que é como assim, o colesterol, ele aumenta para poder, na verdade, você tem uma questão de proteção mesmo, né? Para proteger aquela área que está ali, para refazer aquela área, né? Diferente dos problemas de coração, do mesoderma novo que nós vimos, que é a questão da pessoa não se sentir que está sobrecarregada, né? Aquele exemplo, um homem novo que tem um problema cardíaco, ele, na verdade, não tem colesterol alto. O colesterol alto a gente vai ver aqui, nessa questão de artéria e veia coronária. Tá? Então, assim, resumindo, gente, a gente está, na verdade, sendo afetado o tempo todo por alguma coisa. Então, assim, não dá para ficar em crise, assim, sabe? O que eu vejo de grande mudança disso é você ficar tranquilo mediante as questões que acontecem. Então, tem um problema, então eu vou permitir meu corpo recuperar. Eu não posso ficar com medo de um rótulo. E o tempo todo lidar com o nosso sistema rítmico, permitir o nosso coração brotar.